Se você acordou hoje com a mente confusa, com o coração inquieto e sem saber qual decisão tomar, pare agora e me escute com atenção antes de fazer qualquer coisa. Esse momento é mais sério do que parece. Existem dias em que tudo dentro da gente parece bagunçado, como se os pensamentos não se encaixassem e qualquer escolha parecesse pesada demais. E o maior erro que você pode cometer agora é agir com pressa. A confusão tem uma voz. Ela empurra, pressiona, faz você sentir que precisa resolver tudo imediatamente. Mas essa voz não vem de Deus. Deus não guia através da pressão. Ele guia através da paz. O que você está sentindo não é fraqueza. É um sinal. Existe algo dentro de você pedindo direção, não reação. E se você ignorar isso e tomar decisões nesse estado, pode entrar em caminhos que não foram preparados para você. Provérbios capítulo 3 versículos 5 ao 6 diz para confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento, e Ele endireitará os seus caminhos. Isso significa que a clareza não vem de pensar mais, mas de se entregar mais. Então antes de falar, antes de decidir, antes de agir, fica aqui. Porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente o rumo do seu dia. Existe algo que quase ninguém percebe sobre a confusão. Ela nem sempre vem da falta de resposta. Muitas vezes, ela vem do excesso de vozes. A sua mente está tentando lidar com medo, expectativas, pressões, lembranças e possibilidades ao mesmo tempo. E no meio desse barulho todo, a voz de Deus parece distante. Não porque Ele parou de falar, mas porque outras vozes ficaram altas demais. Você não foi criado para tomar decisões no meio do caos. Você foi criado para caminhar com clareza. E a clareza não nasce da pressa, nasce do silêncio. Primeira carta aos Coríntios capítulo 14 versículo 33 diz que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Isso quer dizer que se existe confusão dentro de você, isso não veio dele. Então a pergunta não é o que eu devo fazer agora. A pergunta certa é, qual voz eu estou ouvindo nesse momento? Porque o rumo da sua vida não é definido pelas opções diante de você, mas pela voz que você decide seguir. Existe um perigo silencioso que quase ninguém percebe quando acorda confuso. Não é apenas a dúvida. É a pressa de resolver a dúvida. Quando a mente está embaralhada, qualquer decisão parece melhor do que ficar parado. Você sente vontade de agir, de responder, de escolher logo um caminho só para aliviar essa tensão dentro de você. Mas é exatamente nesse momento que muitos entram em decisões que depois trazem peso, arrependimento e consequências que poderiam ter sido evitadas. Nem toda decisão errada parece errada no início. Muitas parecem urgentes. O inimigo não precisa te derrubar completamente. Se ele conseguir te apressar, já é suficiente. Porque decisões feitas na pressa ignoram a direção de Deus e seguem apenas o impulso do momento. E é por isso que tantas pessoas dizem depois, eu sabia que algo não estava certo, mas mesmo assim eu fui. Eclesiastes capítulo 3 versículo 1 diz que tudo tem o seu tempo determinado. Isso inclui decisões. Se existe confusão dentro de você agora, talvez não seja o momento de decidir, mas de esperar. Esperar não é perder tempo. Esperar é proteger o seu destino. Porque uma escolha feita sem paz pode te levar para longe do propósito, mesmo parecendo certa no começo. Antes de dar qualquer passo, você precisa entender isso. Nem toda oportunidade vem de Deus, e nem toda urgência merece uma resposta imediata. Agora presta atenção nisso porque aqui começa a mudança. Deus não vai competir com o barulho dentro da sua mente. Ele não vai gritar para ser ouvido. A voz de Deus é firme, mas é calma. E por isso, enquanto houver agitação dentro de você, vai ser difícil perceber a direção dele. Você não precisa de mais pensamentos agora.
Você precisa de alinhamento. Talvez você esteja tentando resolver tudo na sua própria força, analisando cada possibilidade, tentando prever cada resultado. Mas quanto mais você tenta controlar, mais confuso você fica. Porque clareza espiritual não nasce do controle, nasce da entrega. Isaías capítulo 30 versículo 21 diz que os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Percebe isso? Deus não mostra 1000 caminhos. Ele revela o caminho certo no momento certo. Mas essa direção só se torna clara quando você desacelera. Enquanto você estiver correndo por dentro, qualquer voz pode parecer certa. Mas quando você para, quando você silencia, quando você se volta para Deus, algo começa a se organizar dentro de você. A paz começa a aparecer antes da resposta. E isso muda tudo. Porque Deus não guia pelo desespero, Ele guia pela paz. Talvez você esteja esperando uma resposta clara, algo direto, imediato, como se Deus fosse mostrar tudo de uma vez. Mas não é assim que Ele trabalha. Deus não organiza primeiro o que está fora. Ele começa organizando o que está dentro de você. Porque quando o interior está em paz, o exterior começa a fazer sentido. Muita gente perde a direção porque quer uma resposta antes de ter paz. Quer certeza antes de confiar. Quer clareza sem se render. Mas Deus não entrega direção para uma mente agitada, Ele entrega direção para um coração alinhado. Filipenses capítulo 4 versículo 7 diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente. Repare nisso, a paz vem antes do entendimento. Isso significa que você não precisa entender tudo agora. Porque quando a paz chega, ela funciona como um filtro. O que não vem de Deus perde força. O que não é para você começa a incomodar. E o que é direção verdadeira traz uma firmeza silenciosa. Não é pressão. Não é ansiedade. É uma certeza tranquila. Então talvez o que você precisa agora não é decidir. É permitir que Deus coloque ordem dentro de você. Agora, antes de qualquer decisão, você precisa fazer algo que parece simples, mas é profundamente espiritual. Você precisa parar de verdade. Não é só diminuir o ritmo por fora, é interromper o movimento dentro de você. Porque enquanto sua mente continua acelerada, tentando resolver tudo ao mesmo tempo, você não consegue perceber o que Deus já está fazendo. Respira com calma. Não ignora esse momento. Existe algo sendo tratado dentro de você agora. Salmos capítulo 46 versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso significa que o reconhecimento de Deus começa quando o controle termina. Talvez você esteja tentando entender tudo antes de confiar. Talvez esteja tentando organizar o futuro inteiro dentro da sua mente. Mas Deus não te chamou para controlar, Ele te chamou para confiar. Aquietar é um ato de fé. É quando você decide que não vai mais alimentar pensamentos que só aumentam a confusão. É quando você escolhe parar de responder a tudo internamente. É quando você entrega o direito de resolver tudo sozinho. E quando você faz isso, algo começa a mudar. O peso diminui. A urgência perde força. Aquela sensação de que você precisa decidir agora começa a desaparecer. Porque a verdade é que você não precisa correr atrás da resposta. Você precisa se posicionar para recebê-la. E isso só acontece quando você cria espaço. Espaço para Deus agir. Espaço para Deus falar. Espaço para a paz entrar. Então fica mais um pouco nesse lugar. Não sai daqui com pressa. Porque o que vem agora não é apenas uma oração. É um momento onde Deus vai tocar exatamente onde você precisa. Agora escuta isso com calma. Você não precisa sentir tudo resolvido imediatamente. Só porque você orou, não significa que todas as respostas vão aparecer de uma vez.
Deus não trabalha na velocidade da ansiedade, Ele trabalha na profundidade da confiança. O que aconteceu agora foi mais profundo do que você imagina. Enquanto você orava, Deus começou a organizar coisas que você ainda não consegue ver. Ele começou a alinhar caminhos, ajustar situações, preparar respostas. E talvez, ao invés de uma resposta imediata, Ele te deu algo mais importante primeiro: paz. Agora não é hora de assistir, é hora de participar. Não apenas escute essa oração, entre nela. Traga para esse momento tudo o que está dentro de você. Não esconda nada. Deus já conhece, mas Ele quer que você entregue. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco diante de Ti exatamente como estou. Confuso, inquieto, tentando entender coisas que estão além de mim. O Senhor vê o que ninguém vê. O Senhor conhece cada pensamento que passou pela minha mente hoje. E por isso, eu não quero continuar carregando isso sozinho. Eu entrego agora toda a ansiedade, toda a pressão, toda a dúvida que tem tentado me apressar. Eu entrego o medo de errar, o medo de escolher o caminho errado, o medo de perder oportunidades. Pai, em nome de Jesus, entra nesse lugar da minha vida que está desorganizado. Coloca ordem onde existe confusão. Traz luz onde existe dúvida. Traz direção onde existe indecisão. Se existe alguma voz que não vem de Ti influenciando meus pensamentos, cala agora. Se existe algo tentando me apressar para fora do Teu tempo, remove. Espírito Santo, me ensina a discernir. Me ensina a reconhecer a Tua voz acima de qualquer outra. Eu não quero ser guiado pela emoção, nem pela pressão, eu quero ser guiado pela Tua presença. E acima de qualquer resposta, me dá paz. Porque eu escolho confiar em Ti mesmo sem entender. Eu descanso em Ti. Em nome de Jesus, amém. Permanece mais alguns segundos em silêncio. Não corre para sair daqui. Existe algo sendo firmado dentro de você agora. Presta atenção no que mudou dentro de você depois dessa oração. Talvez você ainda não tenha uma resposta clara. Talvez as decisões continuem diante de você. Mas existe algo diferente acontecendo no seu interior. O peso já não é o mesmo. A mente já não está tão acelerada. Existe uma calma surgindo, mesmo que sutil. Isso é a paz de Deus começando a tomar o controle. Filipenses capítulo 4 versículos 6 ao 7 ensina que, quando entregamos tudo a Deus em oração, a paz dele guarda a nossa mente e o nosso coração. Isso significa que a paz não vem depois da resposta. Ela vem antes, preparando você para decidir da forma certa. E é exatamente isso que está acontecendo. O foco não deve ser correr atrás de respostas, mas proteger essa paz que começou dentro de você. Se você voltar para a pressa, para o excesso de pensamentos, para a ansiedade, essa clareza se perde. Mas se você permanecer nesse lugar de confiança, algo começa a se alinhar naturalmente. Aquilo que não vem de Deus perde força. O que não é para você começa a incomodar. E o caminho certo começa a se destacar de forma tranquila, sem pressão. Deus não trabalha na confusão. Ele organiza, Ele acalma, Ele direciona. E enquanto você permanece em paz, Ele vai mostrando o próximo passo no tempo certo. Existe uma decisão importante que você precisa tomar a partir daqui, e não é sobre o que fazer lá fora, é sobre como você vai se posicionar por dentro. Não tome decisões enquanto ainda existir confusão dentro de você. Esse é o ponto onde muitos erram. A pessoa ora, sente um alívio momentâneo, mas logo volta para a pressão de resolver tudo. E nesse movimento, acaba decidindo antes da hora. Colossenses capítulo 3 versículo 15 diz que a paz de Deus deve governar o seu coração. Governar significa liderar, conduzir, decidir. Se não há paz, ainda não é o momento. Você não precisa forçar uma resposta.
Não precisa escolher só para aliviar a ansiedade. Nem toda oportunidade precisa ser aceita, nem toda porta aberta vem de Deus. Deus não guia através da pressão. Quando Ele direciona, existe uma firmeza tranquila, uma segurança que não depende das circunstâncias. Então guarda isso dentro de você. Se houver dúvida, espere. Se houver pressão, recue. Se houver inquietação, volte para a presença. Porque quando a paz estiver firme, você não vai precisar se convencer. Você vai saber. Leva isso com você ao longo do dia. Deus não te trouxe até aqui para te deixar perdido. Mesmo quando tudo parece incerto, Ele continua guiando cada detalhe do seu caminho. O simples fato de você ter parado, ouvido essa mensagem e se colocado em oração já mudou algo dentro de você. Existe um alinhamento acontecendo, mesmo que você ainda não consiga enxergar por completo. Salmos capítulo 37 versículo 5 diz para entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais Ele fará. Isso significa que você não precisa carregar de volta aquilo que já entregou. Caminhe com calma. Observe a paz. Perceba os pequenos sinais. Deus não precisa de barulho para te direcionar. Se em algum momento a confusão tentar voltar, você já sabe o caminho. Volte para a presença. Volte para esse lugar de confiança.